Martelo batido. A área de Libra, a maior reserva de petróleo já descoberta no Brasil, será explorada pela Petrobras, junto com a empresa anglo-holandesa Shell, a francesa Total e 2 estatais chinesas. O leilão só teve um consórcio participante. Venceu o lance mínimo. Se partirmos da premissa de que leilão é disputa, o resultado decepcionou. Mas para o governo, ao contrário, a operação foi um sucesso e passou longe de qualquer forma de privatização, como fez questão de frisar a presidente Dilma Rousseff numa resposta aos brios nacionalistas dos manifestantes que foram às ruas nesta segunda-feira. Segundo a presidente, mais de 80% da renda do Campo de Libra ficarão com o Brasil. Mas muitas dúvidas continuam no ar e passam longe das ideologias. Por que o leilão só teve um participante? As novas regras do pré-sal afastaram a maioria das grandes empresas, como a Exxon e a British Petroleum. A Petrobras não ficou com um peso excessivo, comprometida com a maior fatia dos investimentos? Qual será o papel da Shell, da Total e das estatais chinesas? De acordo com a revista alemã Der Spiegel, elas fizeram o verdadeiro negócio da China, abre aspas. Sem competidores, ganharam um tesouro por uma pechincha. Fecha aspas. E para falar do leilão, do Campo de Libra e das perspectivas econômicas da exploração das reservas do pré-sal brasileiro, recebemos Samuel Pessoa, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e João Carlos de Luca, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Queria começar perguntando sobre essa declaração, essa frase do Der Spiegel, porque, afinal de contas, foi a mais irônica de todas. Foi mesmo um tesouro por uma pechincha ou não? Eu acho exagerada essa frase. Na realidade, o Campo de Libra é um tesouro. É uma reserva das mais significativas, talvez o maior campo já descoberto nos últimos tempos. São 10 bilhões de barris. As reservas atuais da Petrobras são 15 bilhões. Agora, não se pode dizer que foi por uma pechincha, porque tem que olhar o projeto como um todo. As taxas de retorno média deve estar variando entre 10%, 11% e 14%, talvez 15%. Então não é nem um projeto tão extraordinário em termos de taxa de retorno e não tão ruim. Agora, a escala, os valores, o acesso a volumes importantes, isso tudo é que tem seu significado. O custo de entrada talvez tenha sido barato, os 15 bilhões. Esse bônus é que... o bônus 15 bilhões, transformando em dólar, dá em torno de 7 bilhões de dólares. Se você imaginar que está comprando, segundo a ANP, tendo acesso à reserva de 8 a 12 bilhões de dólares, você está pagando em torno de $1, e você vai levar 60 e poucos por cento, quase 60%, porque 41% da União, você está pagando em torno de $1 e 10, talvez, um pouco menos de $1, o acesso a cada barril de reserva. Então isso, comparado com outras áreas, não é um valor extraordinário. Agora, os investimentos são muito grandes. São gigantescos. Você tem aí uma série de incertezas, mas é um projeto e as companhias que estão lá, acho que estão de parabéns. Para você, Samuel, um sucesso ou não tanto? Eu acho que foi um sucesso. Quer dizer, dada a situação toda, acho que é bom, acho que o governo fica com uma parcela grande, acho que o leilão foi bom, existiu o leilão. E acho que a composição das empresas, as chinesas, que são menos experientes, pegando uma parte menor, acho que a Shell forte, acho que a composição foi bom. Eu acho que o resultado geral, dadas as circunstâncias, dado que houve a mudança do marco, que eu acho que foi um erro imenso que se cometeu lá atrás, dado tudo isso, eu acho que foi um sucesso. Por que foi um erro mudar o marco da concessão, que era o modelo do governo Fernando Henrique, que foram levados vários blocos, não é? E com bastante sucesso. Por que não ter sido conveniente mudar para a partilha? Porque tem duas questões nessa mudança. Uma é, dado que o risco geológico caiu com pré-sal, faz sentido a gente criar mecanismos para que o governo fique com uma parcela maior. Essa proposição, acho que ela é totalmente correta. Ponto é que, desse ponto de vista, a mudança do marco regulatório foi totalmente imaterial. Como assim? O marco regulatório antigo era dotado de instrumentos totalmente eficientes para que o governo conseguisse recuperar a parcela dele. A única coisa que era necessária que se fizesse era mudar os parâmetros da participação especial. A participação especial no antigo marco desempenha o mesmo papel que a partilha desempenha nesse novo marco.
Então, simplesmente tinha-se que mudar a tabela da participação especial para aumentar a alíquota. Que era quanto, você lembra? A máxima era 40, para que com o marco regulatório antigo a gente tivesse a mesma receita para o governo que tivemos no leilão de ontem, a participação especial, a alíquota máxima tinha que aumentar de 40% para 60%, e isso, Mônica... Aí empataria. Empataria, tipo, não faria diferença. E isso a gente faria por decreto presidencial. Não é nem lei, não precisava nem mudar a lei no Congresso. Só um decreto do presidente da República faria com que o antigo marco regulatório, do ponto de vista do govern take, da receita do setor público, fosse igualzinho a esse. Mas, digamos, o que o governo vende como uma grande vantagem da mudança para o regime de partilha, também é o fato de que a Petrobras tem uma participação maior e que, digamos, uma série de decisões foram tomadas, como empresas brasileiras fornecendo equipamentos, bens de capital com componentes brasileiros, também uma apropriação de tecnologia que vai ser obtida ao longo dos próximos anos. Isso não equipara em vantagem? Isso, no final, é vantagem ou não? No nosso entendimento, você poderia reproduzir realmente com o modelo de concessão, isso que o Rafael colocou muito bem, aumentando os royalties também de 10% para 15%, além da participação especial. Agora, a partilha, ela exige a criação de uma companhia estatal, onde o governo está muito mais presente nas operações. Talvez isso que seja o grande diferencial também do modelo de concessão. No modelo de concessão, o governo é mais um coletor de impostos. Ele fiscaliza, tem todo acesso a todas as informações e coleta os impostos e poderia coletar os impostos no mesmo nível da partilha. A partilha envolve mais, até o governo tem que vender óleo, tem que criar uma estatal, então é diferente. Eu diria que as empresas trabalham nos dois modelos, né? A grande diferença... Quer dizer, só para ficar claro, o governo, no regime de concessão, o governo recebe dinheiro. O governo coleta impostos e recebe dinheiro. Nesse regime de concessão, ele recebe petróleo. De partilha. De partilha, desculpe. Ele recebe petróleo. É diferente. Ele tem que comercializar esse petróleo. Então, tem um envolvimento operacional no comitê operacional que tem aí direito a veto. Então, a governança no regime de partilha é diferenciado do governo do regime de concessão. A concessão, o investidor faz o seu próprio risco e tal, e o governo cobra, o risco é todo do investidor e ele cobra os impostos. No outro, não. Então, não investe, mas daí também traz um pouco mais de preocupação em relação à questão da governança, em relação ao direito de veto, que foram mecanismos introduzidos no modelo de partilha. Mas é essa novidade que afastou o competidor? Porque a crítica que se faz mas um leilão que só teve um competidor, que levou pelo preço, pelo mínimo aí da partilha. É bem sucedido ou não é bem sucedido? Não há a menor dúvida que o novo marco regulatório afastou com os competidores, e eu acho que vai afastar sempre. Por quê? Porque no novo marco regulatório, todas as decisões de exploração, todas as decisões do negócio vão ser tomadas pela Petrobras junto com a outra empresa totalmente pública, a PPSA, que vão decidir como que vai se dar a operação. Consequentemente, as outras parceiras privadas, elas vão ser, em última instância, investidores. Ora, a empresa petroleira, o business dela é cavar buraco e tirar petróleo. Isso no caso da Shell e da Total, né? O business dela não é trabalhar como capitalista, como banco, como investidor somente. Então, no rol das petroleiras, é natural imaginar que o interesse delas pelo petróleo brasileiro do pré-sal vai ser menor. Por quê? Porque você não as utiliza na atribuição precípua dela, que é fazer buraco e tirar petróleo. Elas vão, em última instância, ser meras investidores. Eu até fiquei surpreso da Shell ter tido tão interesse, por isso que eu avalio que foi um sucesso. Esse, aliás, foi um ponto bem destacado pelo governo. O fato de que tem duas empresas privadas que ficaram com 40% dos 70%, que é a parte do consórcio, isso, de certa forma, neutralizou aquela preocupação de que se fosse para a mão de estatais chinesas junto com a Petrobras. Né? Essa era uma preocupação que você tinha, acho que... Por que eles entraram nesse consórcio? Você tem essa informação? Os chineses? Não, a Shell e a Não, eles tiveram interesse em participar, eles conhecem bem a realidade brasileira, esse aí é outro aspecto também, que já conhece a maneira de fazer negócios aqui, a regulação, e se sentiu talvez mais à vontade para poder participar de um modelo que é novo e que gera incerteza em todo mundo, até pelo novo. Né? Agora, eles
não resta dúvida que quem tem 20% de 10 bilhões de barris só tem 2 bilhões de barris, acessa 2 bilhões, que não é em todo lugar que se encontra isso. Então, dentro da estratégia deles... Que digamos, todas essas empresas toparam se juntar pressionando a Petrobras para entrar com os 10%. Eu acho que a Petrobras foi o grande regente, pelo que a gente conhece a Madeira Terceira. A Petrobras, eu até acertei o meu palpite que a Petrobras teria 40%. Cresceria isso, porque também é importante para ela, e depois é natural numa competição você verificar quem são os principais competidores. Então, à medida que eles conseguiram atrair os chineses para o consórcio da Petrobras, que poderia ser quem ia por fora, talvez dar um lance muito mais alto e imprevisto, e a Petrobras poderia talvez perder no consórcio que ela formar, embora ela seria obrigada a operar esse outro consórcio. Então, a Petrobras, acho que ela buscou se aliar aos seus principais competidores, trazendo-os para dentro do consórcio. À medida que ela tinha já um entendimento com a Total e depois com a Shell, ela conseguiu reunir no mesmo consórcio os principais competidores e todos se sentiram à vontade para cada um ter sua participação, né? Foi importante isso. Eu diria que o sucesso não foi absoluto do leilão, porque teria sido se tivesse tido mais de um consórcio. Tendo um consórcio, mas tendo empresas como Shell e Total, e junto com as duas novas entrantes chinesas, eu acho que ficou de bom tamanho. Mas o ideal é que tenha mais consórcios, não um consórcio só em cada licitação dessa. Não só mais consórcios, como regras diferentes. Quer dizer, um dos diretores da ANP deu uma entrevista hoje à tarde, dizendo que é bom a gente considerar no horizonte alguma mudança nesse marco regulatório, especialmente diminuindo ou tirando a operação da Petrobras. Agora, a gente sabe que ideologicamente é complicado isso para o governo. Vimos as manifestações, vimos a resistência dentro do PT até para esse leilão, né? Porque muitos queriam que a própria Petrobras cuidasse sozinha do pré-sal. Tem clima para mudar? Com que argumento poderíamos convencer a presidente Dilma, que parece bastante resistente também? Não, eu acho que esse tema vai sair da pauta, porque não vai ter um novo leilão num horizonte menor do que 1 ano e meio. Já se sabe que o próximo leilão é para daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos muda o governo, vai ter eleição no meio, vai muita coisa acontecer, né? Então acho que esse é um tema para a gente pensar mais na frente, tem que ver como que vai se dar o debate eleitoral, acho que muita coisa vai mudar. Que a obrigatoriedade da Petrobras ser operadora em todos os campos de 30%, acho que é um fardo pesado demais. Esse é um tema discutido há muito tempo. O próprio ex-presidente Gabrielli da Petrobras, numa entrevista à revista Piauí há algum tempo atrás, expressou claramente esse ponto de vista. Eu já vi na imprensa também de várias fontes do governo. A situação atual da Petrobras? Não, acho que... Ou pelo risco do negócio? Não, pelo volume do negócio. Mesmo que a Petrobras esteja numa situação boa, o pré-sal é tão grande que ela operar todos os campos é um peso demais para ela. Não é nem ótimo para ela ter tanta responsabilidade. É legal compartilhar, dividir, ter outras empresas. Então eu acho que esse foi um erro que se fez nessa mudança de marco regulatório. E eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser corrigido, sim. Aliás, ele mesmo, Gabrielli, hoje numa entrevista também criticou o preço do bônus, os 15 bilhões que serão pagos aqui pelo consórcio. Ele diz também que um bônus alto demais compromete, digamos, a lucratividade posterior da União. Né? Porque, de alguma forma, isso vai acabar sendo retirado. Isso faz sentido ou é um preço justo? Eu acho que faz todo sentido. Porque... Quer dizer, na verdade, tem um problema. Né? Se fosse o marco regulatório antigo, como que seria o leilão? No marco regulatório antigo, o leilão era no bônus, o lance era no bônus. Quem pagasse mais... E o variável era a participação especial, que era uma tabela, que dependia um pouco do nível de produtividade do poço. Então, o risco da petroleira não era tão grande, porque se o poço fosse mais produtivo, pagava mais, se o poço fosse menos produtivo, pagava menos. Agora, não tem tanto, tem um pouco porque tira o custo, mas mesmo assim, o risco da petroleira é maior, porque ela dá uma fatia, se o poço for menos produtivo ou mais produtivo, é aquele lance. Então, claro que ela vai ser mais conservadora, né? Foi um erro de calibragem, hein? Olha, não, o problema de um bônus maior é que ele é no tempo zero.
Então, se dá 15 bilhões de dólares num tempo zero, e você vai ter a primeira produção de óleo em 8 anos, 7 anos... É muito dinheiro na frente. Então, é muito dinheiro na frente, e isso quando se joga no teu fluxo de caixa, isso pesa bastante. É o custo financeiro então, de carregar. É isso que tem que se fazer uma análise. Ó, eu pego mais no início para receber mais lá na frente, pego menos no início para receber mais lá na frente, ou pego mais aqui, de certa forma até pegando menos lá na frente, quando vê da produção, né? Então isso é uma questão de jogo. Agora, na questão da partilha, por exemplo, na concessão, o bônus era livre. Então o bônus era um fator de licitação, né? Então poderia ter valores maiores de bônus, aí não tinha essa questão de definir se é pequeno, porque fica em aberto, e pode ser que se tivesse receber valores extraordinários de bônus por isso, né? Na questão do operador único, eu queria fazer um comentário. O IBP sempre se posicionou, desde 2009, início das discussões, contrário a essa figura do operador único. Não contrário à partilha em si, porque as empresas trabalham na concessão e na partilha, embora prefiram a concessão, mas trabalham na partilha também. Agora, o modelo brasileiro introduziu... Há vários partes do mundo. Mas introduziu a figura do operador único, que isso não existe no mundo todo. Então, todas as empresas gostam de trabalhar com a Petrobras, a respeitam tecnicamente, tem uma das principais empresas, com conhecimento de toda a área, mas ela ser obrigada, por lei, a operar todos os blocos que estão numa área imensa, que vai de Santa Catarina até o Espírito Santo, do pré-sal, isso que se questiona, que a indústria questiona. Então, um dos possíveis aprimoramentos, que talvez possa ter uma reflexão futura, seria essa figura do operador, não a partilha em si. Então, o governo está sendo, a partilha está aí para áreas estratégicas, né? Mas a questão do operador único, esse é ruim para a Petrobras e é ruim para o desenvolvimento da indústria, porque não permite que outras empresas venham, tragam tecnologias, que é o que as empresas gostam de fazer. Então, imagine, a Petrobras é obrigada a ir numa área ruim, que a ANP tem que licitar para conhecer aquela área, mas de antemão, você sabe que é uma área ruim. Então, a Petrobras está num esforço tremendo já de ingente, de recursos físicos, o problema tem que colocar do reajuste da situação financeira da Petrobras, né? Quer dizer, ela tem condição de bancar isso tudo, porque teve uma perda esse ano aqui de 40 bilhões, mais ou menos isso até aqui, não é? Teve perda de patrimônio expressiva nos últimos anos e o combustível congelado. Aí tem essa questão, né? Como ela se banca? Tem uma certa inconsistência nas medidas de política econômica do atual governo, né? Que, por um lado, faz um marco regulatório que joga sobre os ombros da Petrobras uma responsabilidade hercúlea, por outro lado, porque tem uma outra agenda que é controlar a inflação sem subir a taxa Selic, congela o preço da gasolina há vários anos. E, evidentemente, você faz uma coisa que é contrária ao pensamento econômico mais tradicional, vai gerar problemas. Então, você congela o preço da gasolina, isso gera problemas de caixa na Petrobras e quebra o setor sucroalcooleiro. Então, você tem a Petrobras mal das pernas, porque o principal produto dela está congelado, e, por outro lado, com o marco regulatório que joga sobre os ombros dela uma responsabilidade hercúlea. Então, de fato, fica difícil. Mas esses 15 bilhões que entram no caixa agora, esses 15 bilhões já serão repartidos pela saúde, educação, como diz a presidente, pelo combate à pobreza, ou ele vai para cobrir o déficit fiscal, que parece que as contas não estão fechando exatamente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o que será feito dos 15 bi? Antes de perguntar sobre para onde vão os 15 bilhões de reais do bônus de assinatura, eu gostaria que você complementasse a informação que eu interrompi antes sobre por que, afinal de contas, o operador único não foi negociado na lei. Enquanto se discutiu o marco regulatório em 2011, né? 2010, a lei são de 2010. Olha, na realidade, a figura do operador único não era um consenso nem dentro do governo, pelo que nós já escutamos diversas pessoas que tiveram acesso a essas discussões, não era um consenso que deveria ser assim. A partilha, sim, o governo tinha interesse em aprovar a partilha. E assim foi na Câmara, como o governo tinha maioria na Câmara, foi aprovado facilmente. E o operador único foi junto para o Senado, mas talvez ele não fosse aprovado, porque o objetivo prioritário do governo era aprovar a partilha. Mas o que aconteceu? Quando saiu da Câmara para o Senado... Era para ser negociado essa fusão da Petrobras. Era para ser possivelmente negociado isso, mas não era uma razão de ser, não havia consenso dentro do governo sobre isso. Quando saiu da Câmara, saiu a emenda IBSE discutindo os royalties. Então, quando chegou no Senado, embora o Senado já fazia 2 anos que vinha discutindo isso,
Não teve clima para discutir o mérito técnico do programa, porque aí só se discutiu o royalties. Os estados estavam preocupados. Então acabou ficando essa figura do operador único que nós entendemos que é ruim para o desenvolvimento da indústria, para a própria Petrobras, é ser obrigada por lei a operar um bloco que é um consórcio que ela nem participou e nem sabe se aquilo é economicamente ou não. Isso é contra o interesse. Mas é verdade, o telespectador, o assinante, vai se lembrar que houve até passeata no Rio de Janeiro, não foi? Pedindo para que os royalties não fossem alterados, os outros estados, que enfim, foi de fato, essa discussão tomou conta do marco regulatório. Agora, o que o governo vai fazer com esses 15 bilhões? Ele já é obrigado de cara a fazer a repartição prometida para a educação, para a saúde, para o combate à pobreza, ou esse dinheiro é fundamental, como dizem alguns, para o governo fechar as contas? Eu acho que no frigir dos ovos esse dinheiro vai para fechar as contas do governo, contribuir com o superávit primário, que está muito difícil atingir a meta. Eu não sei como que está a lei. Você sabe o detalhe da lei? A lei diz o seguinte, que o Fundo Social será constituído pelas seguintes fontes de receita. Parte do bônus de assinatura, a parte que cabe à União dos royalties, que aliás já estão carimbados, que seria 75% para a educação, 75% para a educação e 25% para a saúde. Isso só quando começar a vender o petróleo do exato. E sim a parte que cabe à União da produção de petróleo, que são em torno de 23%, 25% do todo, né? Isso vai se transformar em recursos que também comporão esse fundo. Mas a lei não especifica. Não, ainda não. A lei não especifica. Eu não conheço os detalhes mas diz que parte do bônus de assinatura vai para esse fundo. Então eles vão para o fundo social, agora a destinação do fundo poderá ainda depois ter outra destinação conforme a legislação complementar. E também a formação da estatal, não é? Da PPSA? Não, o dinheiro também vai para esse? Assim, a PPSA foi... Uma parte desse dinheiro vai para parte desse dinheiro são, creio que 50, 80 milhões, e irão para constituir a PPSA. Mas é 50 milhões em 15 bi, né? É muito pouco, né? Na prática, o governo pode... Agora, o governo pode também constituir o Fundo Social, sim, mas não usá-lo diretamente ainda para a saúde e para a educação. Ele pode simplesmente constituir o fundo, aplicar os recursos e acumular os recursos para um uso futuro nesse destino. Aí, se ele fizer isso, do ponto de vista econômico, ele já está contribuindo para o primário, porque esse dinheiro não vai ser gasto. Não vai ser gasto, o dinheiro está na coluna da receita, portanto, podemos só complementando, Samuel, na realidade, a destinação desses recursos do fundo seria para educação, saúde, esporte, cultura, ciência e tecnologia, meio ambiente e atividades afins para mitigação de impactos ambientais também, enfim, são essas as áreas que estão predestinadas para a destinação do fundo. Assim, esse dinheiro carimbado, né, esse não é o primeiro dinheiro carimbado que a gente tem. Né? Tem várias outras receitas carimbadas e que muitas vezes não são gastas. O governo simplesmente adia, né? Faz primário, adia. E aí acho que só tem um detalhe técnico, é uma coisa engraçada que pouca gente sabe disso, mas quando o governo faz primário, não gasta dinheiro que é carimbado, esse dinheiro tem que ficar lá na conta única da União no Banco Central, na conta do Tesouro no Banco Central. E não pode gastar comprando títulos do vencimento. Então fica um dinheiro lá no caixa. Em última instância, por trás daquele dinheiro tem papéis selicados, então ajuda a rolar a dívida pública, mas aí não pode pegar um papel do Tesouro e comprar no vencimento, porque se ele fizer isso, caracteriza um destino para aquele recurso. Então tem lá um dinheiro imenso na conta única da União. Da forma, o fechamento das contas desse final de ano é uma outra... Não, esses 15 bilhões vão ser usados para fazer primário. Porque é o que a gente está precisando agora. Bom, é o primeiro leilão nesse marco regulatório, espero que aprendamos, né, com as lições que ele nos forneceu. Muito obrigada, Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Aspas, muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta quinta-feira. Até lá!